Olá, eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Nesta videoaula, eu irei apresentar explicações sobre o PET volume 1 do ano de 2021. Estamos na primeira semana, habilidades direcionadas ao primeiro ano do ensino médio. E as questões a ser estudadas são as de números 4 e 5. Mas, antes de começar as questões, eu irei descomplicar as habilidades com uma breve apresentação sobre o assunto. Vamos lá? O nosso tema é área de um polígono com expressão algébrica. Vamos para o exemplo. Escreva a expressão algébrica que representa a área de cada um dos polígonos. O primeiro polígono é o retângulo. Temos o desenho de um retângulo, que é uma figura plana. A medida do seu comprimento é de 3x. A medida da sua largura é de x mais 4. Agora, vamos usar essas duas dicas para saber qual a fórmula eu irei encontrar a área do retângulo. Está aqui, certo? Este desenho é um retângulo. A área é A igual a B, multiplicando por H. Quem é B? É o comprimento. No lugar de B, eu irei substituir por 3x. H é a largura. No lugar de H, eu irei substituir por x mais 4. Multiplicação entre eles. Ficou assim. Coloquei dentro do parêntese, porque aqui eu tenho dois termos. E aqui também coloquei, mesmo tendo apenas um. Isso aqui lembra uma propriedade distributiva da multiplicação. Pesquisem. Vocês irão descobrir mais assuntos aprofundados sobre isso. O que acontece aqui, essa propriedade eu resolvo da seguinte forma. Eu irei multiplicar 3x com x e depois 3x com 4. Lembrando que precisa fazer jogo de sinais. Uma outra dica. Potenciação. Isso aqui tem um processo da potenciação, na forma de resolver o 3x com o x. Mantenha-se a base e soma-se os expoentes, ou seja, eu vou multiplicar o 3 com o número que está junto com o x. Não tem? É o número 1. Vou colocar ele aqui, quer ver? É como se tivesse o número 1 aqui. 3 vezes 1, 3. Depois, x vezes x. Significa que eu vou conservar o x e vou somar os expoentes. Quando não tem expoente, é 1. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Ficou assim. 3x ao quadrado. Depois, 3x vezes 4. 12x. Multiplica o 3 com o 4 e repete a letra x. Essa é a expressão algébrica que representa a área do retângulo. Letra B, o quadrado, também é um polígono. Figura plana, que possui os 4 lados congruentes. Tem a mesma medida. Este lado aqui mede 5x ao cubo. Este lado também. Qual dessas duas dicas eu irei trabalhar a área do quadrado? A área do quadrado, A igual lado ao quadrado. L é o valor do lado, 5x ao cubo, dentro do parêntese. E o 2, expoente da fórmula, repete ele de fora do parêntese. É uma outra propriedade da potenciação. Mantenha-se a base, ou seja, repete 5x, que é a base, e multiplica-se os expoentes. 3 vezes 2 resulta 6. Resposta final, 5x na sexta potência. É a área desse quadrado em forma de expressão algébrica. Questão de número 4, a questão do PET. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular,
devemos multiplicar a medida do comprimento, 3x mais 5, pela medida da largura, 2x. Desta forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir como? E temos as opções. Bom, já sei que a área do retângulo é esta fórmula. A igual base vezes altura. Base é o comprimento, 3x mais 5. Altura, que é o h, é a largura, 2x. Substituindo, coloquei 3x mais 5 dentro do parêntese, multiplicando por 2x. Lembrando que isso aqui é uma propriedade distributiva da multiplicação. Vou multiplicar 3x com 2x e o 5 com 2x. Resultou, observe, 3 vezes 2 é 6. X vezes x. Conserva o x, repete ele e soma os expoentes quando não tem é 1. 1 mais 1, 2. Jogo de sinal, mais com mais é mais. 5 vezes 2x, 10x. Achamos a expressão algébrica que representa a área desse retângulo. É a letra B. Questão de número 5. Complete a tabela a seguir. Linguagem usual, vamos falar assim a linguagem portuguesa, em expressão algébrica, que é a linguagem matemática. Quando fala assim, o dobro de um número, esse número eu não tenho ele é um número desconhecido. Eu trabalho com uma letra. Eu vou escolher o x para trabalhar. O dobro é 2. 2 e o x representa o dobro de um número. Ok? O triplo de um número, o triplo é 3, com a letra x, que eu não sei quem é este número, somando com 5, mais 5. Depois eu tenho um número, este número, menos 4. Pronto. O quadrado, representado pelo número 2, lá o expoente 2 de um número, x ao quadrado, menos 1. O triplo de um número, triplo é representado pelo número 3. Deste número que eu não conheço, então fica 3x. O triplo de um número, 3x, menos 2. A metade de um número, metade, representa uma fração. Sempre que fala metade, o nosso denominador é o número 2. X sobre 2. X meios. A metade de um número, este número, x meios, mais 7. A soma de um número, então, desse número que eu não conheço, é x, com seu triplo, x mais 3x. A diferença de um número, x, e a sua terça parte, o nosso denominador será o número 3, x menos x sobre 3, x terços. A diferença de 3 números consecutivos. Imagina o seguinte, nós temos o primeiro número 1, o seu consecutivo é o 2 e depois o 3. Sempre está aumentando um número para ter o seu consecutivo. Se eu não tenho este número, começa com x, soma mais 1 e depois mais 2. Concluiu que será a subtração, a diferença entre esses números consecutivos. Resultado é este aqui, x menos x mais 1 menos x mais 2. O quíntuplo de um número mais 20 resulta 30. Quíntuplo é 5, 5x mais 20 resulta, refere-se à igualdade, igual a 30. O quadrado da soma de dois números. Pronto, dois números, eu tenho um, x, e o outro eu não tenho. Vou colocar a letra y, x mais y, dentro do parêntese, ao quadrado. O quadrado da soma de dois números. Pronto. O triplo da soma de um número com 5. Triplo. 3 que multiplica por x somando com 5. O quadrado de um número mais 1. X ao quadrado mais 1. A décima parte de um número. Décimo é 10. Parte, número fracionário, x sobre 10. X décimos. O produto da soma pela diferença de dois
termos. O produto da soma x mais y são dois termos, multiplicando pela diferença deles, x menos y. A diferença entre o dobro e a metade do número. Nós temos dobro 2x, diferença, x sobre 2, x meios. O quadrado da diferença dos dois termos. O quadrado da diferença de dois termos, nós temos dois números, duas letras, x menos y, dentro do parêntese, ao quadrado. E, por final, o cubo da soma de dois termos, x mais y ao cubo. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse o meu canal e se inscreva. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs, do ano de 2021. Fique com Deus, até a próxima aula. Muito obrigada.